Oi, eu sou Roberta Marilena Vaz Ferreira, sou psicóloga jurídica, mestre em psicologia social, psicóloga especialista em psicologia jurídica e em saúde mental pela Escola Nacional de Saúde Pública. Eu sou capacitadora da Escola de Administração Judiciária e professora da Universidade Estácio de Sá. E o Laboratório John Rawls me fez uma solicitação para vir falar sobre o ódio. E eu pensei o que eu poderia contribuir com o meu conhecimento, já que o meu mestrado é em Psicologia Social, sobre o conhecimento da psicologia social que pode trazer algum acréscimo para a discussão do Laboratório John Rawls sobre o ódio, né? E eu pensei sobre dois conceitos que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, que é o conceito de exclusão e as questões que se referem à construção da ideia de tolerância. Então, a ideia da exclusão, ela nasce da configuração das subjetividades dentro da modernidade. A gente pensar que desde o espaço da construção da segunda metade do século passado, você teve uma construção de subjetividades calcadas na associação entre a formação da individualidade, da construção interna da sociedade a partir da economia e a ideia da globalização como uma unificação da cultura, como a ideia de construção da sociedade baseada no mundo globalizado que tem uma diretriz de construção da sociedade, da formação dos indivíduos e do espaço social como um todo. Então, a ideia, da globalização é a ideia de eliminação da uniformização dos indivíduos pela eliminação do conflito das diferenças. E isso traz um choque muito grande entre a construção de uma ideia de diversidade e a produção da identidade. A ideia da produção da identidade em cima da construção de uma ideia de eliminação da diversidade fragiliza todo o referencial de construção da sociedade e das possibilidades de articulação do ser humano com o ser humano. Então você tem uma ideia de diversidade que é fragilizada por uma identidade que não pode se constituir se não for de modo flexível. Isso traz para dentro da construção da ideia da tolerância a ideia de que você, para tolerar, precisaria inserir os indivíduos dentro de uma sociedade que não tem nenhum tipo de modificação, teria um parâmetro, um padrão de organização que seria equânime, que seria linear, o que não acontece. Então, a flexibilização da construção da identidade traz para dentro do ambiente social a dificuldade de conviver com a diferença. E a convivência com a diferença se torna uma das questões que estão na base da ideia da construção do ódio, né? O parâmetro da sociabilidade seria a ideia de uma fluidez de possibilidades da interlocução com o outro. É o que o Michel Lacroix chama de zapping emocional. Você, para se conectar com o outro, você faz uma aliança flexível, e essa aliança flexível, ela conecta as pessoas de uma forma muito pouco consistente para a construção da sociabilidade. Então, a ideia do ódio dentro dessa configuração da sociedade que tem um parâmetro da uniformização, ela passa a ser critérios identitários que são baseados na ideia da exclusão. Esse conflito da indiferença, dentro das culturas, que é baseado na ideia de você ter uma linearidade na formação da subjetividade, vai trazendo uma ideia de construção de sociabilidades defeituosas, E a sociabilidade defeituosa parte exatamente da ideia de que não é possível você ter parâmetros de universalização, igualdade e construção de alianças dos indivíduos entre os indivíduos, o que coloca um espaço social em que você tem a exclusão como referência da convivência. E a exclusão, ela traz para o ambiente social a discriminação. E na discriminação, você constrói a ideia de que existem desclassificados porque são indivíduos que não são capazes de ser inseridos dentro dessa ideia
de uma subjetividade padronizada. E a subjetividade não podendo ser padronizada, os desclassificados passam a fazer parte de toda sorte de possibilidades de segregação, de violência. Então isso também se soma a uma ideia que é comum nas sociedades pós-modernas, né, nas sociedades que se instauraram a partir da segunda metade do século passado, que são as sociedades que são baseadas na ideia do discurso do medo, né? E o medo ele exacerba a construção dessa subjetividade que acaba tratando o diferente como um inimigo. E o inimigo ele está à sorte de todas as possibilidades da violência e de todos os instrumentos para eliminação. Eu acho interessante o Bauman, quando ele vai discutir a ideia do lixo, dos descartáveis sociais, ele trata a ideia da exclusão como a construção de um espaço social entre que as pessoas que não participam desse espaço civilizatório, que é baseado na ideia de globalização, de uma uniformização da produção da subjetividade, eles estão sujeitos à destruição nesse ambiente social. Então, o ódio seria a construção social de uma subjetividade que não inclui dentro do seu espaço de reconhecimento do outro, né, uma construção da alteridade que inclui a diferença dentro dele, né? Então, o ódio é a expressão da fragilidade, da flexibilidade na formação da subjetividade. Eu agradeço o convite do Laboratório John Rawls, né? E só tenho a elogiar a iniciativa das pessoas que participam do laboratório.